Amados, bom dia. É tão gostoso a gente estar na presença de Deus. E um dos sentimentos que me vem como alguém que está aqui com vocês, como família, me vem um sentimento assim: o que cada pessoa dessa precisa? O que cada um de vocês estão pensando? O que cada um de vocês estão passando? E me traz assim um sentimento de falar: Senhor, venha o teu reino, venha a tua presença, porque nós que estamos à frente temos responsabilidade de trazer a palavra, mas nós somos limitados como seres humanos. Mas Deus sabe como foi a sua semana. Ele sabe o que você falou no secreto. Ele sabe a dor que você sentiu. Alguns, Ele sabe as lágrimas que você derramou. E você está aqui. Deus te trouxe aqui. Então meu coração fica assim, batendo mais forte, de falar: Deus, essas pessoas vieram aqui porque precisam de Ti. E todas as vezes que nós que anunciamos a palavra, a gente sobe com temor e tremor, dizendo: Deus, que as minhas limitações não bloqueiem o que o Senhor quer fazer. Então eu queria te encorajar nesta manhã: não abra mão do que Deus tem para você. Jamais permita que as circunstâncias, que os acontecimentos tristes, até desesperadores, roube de você as promessas de Deus. Roube de você a sua identidade. Jamais um pai, por mais que ele venha rejeitar uma criança, por mais que uma mãe abandone os seus filhos, como eu conheci, a mãe deixou seu filho numa lata de lixo. Eu conheci o rapaz. Mesmo que essa mãe deixe num orfanato, ou até deixe com a avó, com a mãe, sei lá, Deus jamais te abandona. E mesmo que esse pai e essa mãe façam até esse absurdo, o DNA do pai e da mãe está em você. Por mais que eles queiram até rejeitar, até abandonar, você tem a marca. Você não tem jeito. Da mesma forma, você, filho, que não quero saber do meu pai, da minha mãe, não tem jeito. Você tem o DNA. Há uma unidade de propósito. Então o que eu quero dizer para você: não permita que pensamentos, sentimentos, circunstância roube de você esta verdade, que se você aceitou Jesus, você é filho, você é filha. Então por que fugir desse amor? Por que fugir, tentar rasgar a sua identidade por causa de uma tristeza, de uma revolta, de uma decepção? A palavra de Deus nos diz: com amor eterno eu te amei. Deus está falando para você: com amor eterno eu te amo. Com amorável benignidade, bondade, eu te atraí. Então eu queria te encorajar, antes de entrarmos naquilo que temos como propósito para compartilhar, deixa esta verdade cravado no seu coração. Eu sou filho, eu sou filha. Qual é a condição de ser filha ou filho? Todos quanto o receberam. Quem já recebeu Jesus no coração? Todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós nascemos no reino.
E então o DNA dele, os princípios, a característica divina começam a ser formada em nós. Então não abra mão disso. Se você é filha, você tem a marca do Pai. Se você é filho, você tem a característica do Pai. Então que você nesta manhã possa dizer, não, eu sei que Deus me trouxe aqui para me lembrar, para aumentar, para intensificar a minha convicção. Carlos, mas você não sabe do que eu estou passando. Realmente eu não sei, até tento saber algumas vezes quando uma pessoa vem e compartilha. Mas Ele sabe. Ele sabe as suas revoltas. Ele sabe as suas conquistas. Ele sabe das suas vitórias. Mas Ele está, eis que estou à porta e bato. Ele não vai invadir a sua vida. Ele não vai romper a porta. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então eu queria deixar muito claro nesta manhã. Pare de lutar. Pare de deixar-se levar por sentimentos, pensamentos que têm roubado de você o propósito de Deus. Que nós possamos ter consciência de que quando nós oramos, venha a nós o teu reino. Senhor, por favor, venha o teu reino. Quando ele fala, que ensinou isso na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, quer dizer, venha sobre mim o teu reinado. Venha sobre mim a tua direção. Venha sobre mim o teu cuidado. Então aí quando nós fazemos isso, na sequência ele ensina, seja feita a tua vontade. Carlos, mas eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou abatido, eu estou sem perspectiva. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando o reino de Deus se manifesta, a vontade dele começa a ser efetuada. É algo gradativo. E o reino de Deus é muito baseado no princípio do plantar, do semear. E a semente está germinando. Então eu queria, antes de começar a pregar propriamente dito, esse recadinho de Deus. Feche seus olhos um minutinho. Como você está nesta manhã? Deus te trouxe aqui. Ah, mas eu sou visitante. Deus te trouxe aqui. Ah, eu fui convidado. Deus te trouxe aqui. Ah, eu não tinha o que fazer. Deus te trouxe aqui. Ah, me trouxeram aqui. Deus te trouxe aqui. Então, como está o seu coração? É o seu momento agora de falar, Pai, me ajuda. Pai, me renova. Pai, eu sou grato porque eu te conheci. Pai, obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados. Pai, me ajuda porque o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu refúgio. Enfim, você sabe o que você precisa falar. Pai querido, a tua presença nos constrange. E tem dias que são diferentes a tua manifestação. Eu peço, Senhor, por essas vidas. Traz o teu transbordo. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos convence. Então, Senhor, vem e convence a cada um. Realmente que eles são filhos. De que o Senhor está no controle.
de que o Senhor está no comando, pois Tu és o Rei dos Reis e o Senhor reina sobre as nossas vidas. Espírito Santo, traz o bálsamo, traz a revelação do Teu amor, gera em nós este fruto do amor. Gera em nós, ó Senhor amado, este fruto do controle, da bênção, do domínio próprio. Ensina-nos a resistir, a rejeitar tudo aquilo que não procede de Ti. E verdadeiramente nós declaramos: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Fala com Ele, do seu jeitinho, do seu jeitão. Ele ama você. Ele ama você. Ele está tocando na sua vida agora. Chega de brincar com as coisas erradas. Ele está dizendo para mim e para você: vinde a mim. Todos você, venha a mim, você que está sobrecarregada, que está angustiada, que está perdida. Venha a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu, o Senhor, os aliviarei. Então, querido, entrega. Pai querido, eu quero fazer, Senhor amado, esta oração, pedindo que de maneira muito especial o Senhor esteja ministrando, Senhor, no profundo de cada coração. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor amado, no profundo de cada um aqui. E que reine a Tua paz. Todo esse fardo pesado, todas essas lutas e dificuldades, nós entregamos a Ti. E descansamos, nos lançamos em Teus braços e desfrutamos do Teu amor. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai. Precisamos de Ti, queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que fui adotado e agora participo do reino do Senhor. E nesta manhã, eu renovo o meu propósito de estar contigo, de ser fiel a Ti, até o dia que estarei para sempre contigo. Verdadeiramente, o Senhor é o meu pastor, e eu Te agradeço, porque nada me faltará. Amém. Que o amor de Deus seja abundante nas nossas vidas. Que o amor de Deus seja transbordante em nós. E a gente vai contagiar. Mas vamos lá. Nós estamos com o nosso tema Multiplicando o Reino. Nós estamos também no projeto Alcance. Nós temos o desejo de que esta palavra alcance muitas e muitas pessoas. Nós tivemos nesses praticamente quase 2, 3 meses, né? Me perco na data, no projeto Alcance, colocando pessoas diante do Senhor, que são os peixinhos que a gente chama. Pessoas que vocês estão orando, pessoas que vocês estão intercedendo. Tivemos um convite para eles para estar conosco na Semana Santa com a gente aqui no teatro. Mas agora no dia 19, nós vamos estar fazendo a última jogada de rede. Nós vamos estar chamando estas pessoas para estar aqui no encontro com a vida. O que é esse encontro com a vida? Para nós é uma reunião, é um culto, é um momento onde nós vamos comunicar de todas as maneiras possíveis o Evangelho a essas pessoas. Então nós estaremos no dia 19, domingo que vem, nós estaremos fazendo um culto especial, onde você nesta semana vai estar convidando esse seu amigo, esse seu irmão, essa sua família, que você colocou ali naquele peixinho. Não está aqui hoje porque teve uma peça, mas está ali no painel. Você vai convidar para esse encontro com a vida.
que será um culto focado realmente em alcançar as pessoas. Mas para que sejamos verdadeiramente mensageiros, nós precisamos entender o propósito de Deus. Quando Jesus teve um encontro com os discípulos, isso está em Mateus capítulo 4, ele encontra ali os discípulos, ele diz assim, verso 19, disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, quer dizer, sigam-me. E ele estava falando ali com a maioria dos discípulos, eram pescadores. E ele está te chamando para um propósito. E nós também, quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte da família, nós fazemos parte do reino, mas Deus nos chamou para que a gente transborde, transmita, comunique o reino de Deus às pessoas. E Jesus está pegando os discípulos pescadores de peixe, mas ele está fazendo um chamado, sejam pescadores de homens. E nós, nesse projeto Alcance, durante meses, nós estávamos cevando o peixe. Cevando de que forma o peixe? Eu não sou bom de pescaria, irmãos, mas um pouco a gente sabe como funciona. Nós estávamos cevando no sentido de orando por essas pessoas, pedindo a Deus para que Deus abençoe. Então, quando nós estamos falando dessa pescaria, nós estamos falando em que essas pessoas conheçam o sobrenatural, que essas pessoas não conheçam uma religião, que essas pessoas não venham para a nossa denominação, mas para que elas tenham um impacto realmente com Jesus. E aí sim, se Deus as chamar para estar conosco na nossa comunidade, vamos ficar muito mais alegres, porque vamos conviver com elas. Mas o objetivo deste momento é nós orarmos para que elas recebam, realmente entendam quem é Jesus. E nós somos esses pescadores. Então nós estamos cevando através da oração, nós estamos cevando através do nosso convite, nós estamos chegando mais perto dessas pessoas, mas agora nós queremos fazer aquela última jogada de rede, ou então, quem é bom de pescador aí, é aquela fisgada, que o peixe estava mordendo a isca, e deu aquele golpe, e o anzol prendeu aquele peixe, aí você tira para fora. Então nós estamos querendo sim que essas pessoas sejam plenamente fisgadas, não por uma religião, que elas sejam plenamente transformadas, não por uma filosofia, mas pelo Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da pessoa, tira o pecado da minha vida. Então nós queremos isso, e nós vamos fazer isso. Mas quem é pescador aqui, sabe que não é simplesmente jogar o anzol, é simplesmente qualquer isca. O bom pescador, ele conhece a isca. O meu cunhado, o Marcão, o pastor Marco e o pastor Celso na época, me levaram para aprender a pescar. Me levaram no rio que qualquer pescador que é pescador gostaria de ir. Me levaram no Miranda, lá no Mato Grosso. Nós estávamos em Campo Grande. E nós fomos até lá, me levaram no barco. Tinha até o tal de, eu não me lembro, me confunde o nome, o peranheiro, ou sei lá, tinha até o piloto ali do barco, que preparava a isca e mandava a gente jogar. E às vezes, em algum caso, ele jogava. Eu fiquei lá quase sei quantas horas. Eu não peguei nenhum peixe. E eu era tão pé frio que todos nem pegou. Então, eu digo para vocês, de pescaria eu pouco entendo. Mas geralmente o bom pescador, ele compra a isca artificial qualificada. Ele sabe que tipo de isca para pegar tal peixe. Então nós também precisamos entender que agora nós fomos chamados para pescar seres humanos. Nós fomos chamados para pescar pessoas. Então nós precisamos, aprender sobre o peixe que queremos pegar. Nós precisamos aprender que tipo de isca nós vamos usar para que estas pessoas sejam impactadas, ou então, vou usar um termo bem, que elas sejam fisgadas pelo amor de Deus, pela presença de Deus.
Então, quando nós falamos que esse convite de Jesus, venham a mim, serão pescadores de homens. Eu pergunto, se você não conhecer o ser humano, se você não se aprofundar em quem de fato é o ser humano, quem é esse peixe, você não vai ser bem sucedido. Mas é interessante que Jesus, ele resume todo o Evangelho em 3 perspectivas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo peixe, o teu próximo como a ti mesmo. Para que eu me torne pescadores de homens, então eu tenho que tratar essas pessoas como eu trato a mim mesmo. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Na pescaria de homens, no viver no reino, eu vou dar aquilo que está dentro de mim. Você não pode dar o que você não tem. Por mais que você tenha uma compaixão, por mais que você tenha um sentimento de amor, se você não tem o que dar, você vai só sentir dó. Então Jesus está trazendo para mim, seja pescadores de homens, então eu preciso buscar o quê? O autoconhecimento, ou eu preciso, porque eu sou ser humano. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber a minha estrutura, eu preciso saber como eu sou formado, qual é a minha característica, qual é a minha habilidade. E lembre-se, o ser humano é espírito, alma e corpo. E nós precisamos nos aprofundar sobre isso para sermos bons pescadores. E olha, meu amado, você que é pai, você que é mãe, você tem o dever, o propósito de Deus na sua vida, que você seja um ótimo pescador dos seus filhos. Um ótimo pescador da sua família. Você que é marido, nós que somos marido, nós temos que aprender realmente a fisgar o coração da nossa esposa, mas para que isto aconteça, nós precisamos conhecer mais profundamente o que é o ser humano. Da mesma forma você, esposa. Para que você fisgue o coração do seu marido, você precisa ser uma boa pescadora, você precisa investigar, porque você não casou com ET. Você não casou com uma inteligência artificial. Você não casou com um robô. Você casou com um ser humano. Você não tem um robozinho chamado seu filho, sua filha. Você tem ali uma imagem e semelhança de Deus. Você tem ali um ser humano. Então, quanto mais você se aprofunda em conhecer o ser humano, mais você vai ser, assim, eficaz na sua pescaria. Só que para mim conhecer o ser humano, para mim ser especialista nessa pescaria, eu preciso entender como eu fui formado. E a Bíblia nos diz que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Para mim conhecer o ser humano de uma maneira eficaz e abundante, eu preciso conhecer aquele que eu sou imagem e semelhança, que é Deus. Para que eu possa realmente ter um conhecimento profundo e real, eu preciso saber da essência. Então a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26 ao 28, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu preciso conhecer mais a Deus, para que então, ao conhecer aquele que me formou, aquele que me fez imagem e semelhança dele, aquele que deu a nós seres humanos as características dele em nós, então para que eu seja um bom pescador, de homens, de seres humanos, eu tenho que ter relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus não pode ser religioso. Porque se o meu relacionamento com Deus for religioso, eu vou seguir regras da religião que pertenço. Eu vou seguir regras da doutrina ou do costume da religião que pertenço. Eu preciso, na verdade, conhecer a essência. Eu preciso de intimidade. E quantas pessoas
que estão totalmente apegadas a uma filosofia, a uma norma, a um costume. Não, minha família sempre foi assim. Que pena, porque um costume não te salva, uma doutrina não te salva, uma placa não te salva. Você pode estar dentro de qualquer igreja que seja, se você não tiver contato, intimidade com aquele que te formou, você não vai se conhecer, você não vai ter entendimento e você vai ser mais um. Então o desafio para mim e para você é: conheçamos, Oséias 6,6, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Então, meu amado, nós não estamos pregando religião para você. Contar só um segredinho, bem baixinho, tá? Lógico que a gente fica muito feliz em ter você aqui. Lógico que a gente fica muito feliz em encher esse local de pessoas que conhecem a Deus. Mas, como religião, não vale a pena. O nosso propósito é que no céu a gente possa levar muitos votorantinenses, muitos brasileiros, muito moçambicano, muitos aonde Deus nos levar. Então, voltando, eu preciso conhecer o ser humano, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a mim mesmo. Por que eu penso o que penso? Por que faço o que faço? Por que reajo da maneira que reajo? Por que estou sendo, seduzido por estas crenças que me sufocam? Por que tem coisas tão latentes dentro de mim dizendo: você não consegue, você não pode, não é para você, imagine, você é incapaz, você é um fracassado. Na minha geração, um pouco mais lá atrás, e alguns vão lembrar, esse menino aí tem praga de madrinha. Praga de madrinha, que pega muito, diz a tradição. Na verdade, se você não está feliz, não está bem, porque você não conectou ainda com Deus e você não buscou conhecer a sua estrutura. E nós precisamos sim ter uma decisão de se conhecer. Você tem que tomar a decisão de falar: Deus, eu preciso mudar de vida, eu preciso saber quem eu sou. Então, quando você começa a olhar para você, você vai encontrar qualidades e limitações. Você precisa entender que essa decisão é sua. Buscar-me-eis e me achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então é uma decisão nossa. Deus não vai obrigar você a deixar coisas que você sabe que está errado. Deus não vai obrigar você a deixar o vício. Deus não vai obrigar você a deixar a prostituição ou a pornografia. Deus não vai obrigar você a deixar a mentira, a deixar a fofoca, a maledicência, a murmuração. Ele te chama e convida para uma nova vida. Mas quem vai ter que tomar a decisão somos nós. Eis que coloco diante de ti caminho de bênção. Lá em Deuteronômio é muito claro isso. Eis que coloco diante de você o caminho de bênção e de vida, e o caminho de maldição e morte. Então você e eu precisamos tomar a decisão de falar: eu quero Deus, ponto. Mais do que a minha tradição, mais do que qualquer religião, eu quero Deus. Então eu vou tomar a decisão. Buscar-me-eis e me achareis. Eu quero me superar, eu quero vencer os meus complexos, as minhas crenças, os meus traumas, as minhas ideias erradas, os meus pensamentos, as minhas emoções distorcidas. Eu quero vencer isso. Então aí eu escuto o convite.
começo a aprender a ser um bom pescador, porque eu estou conhecendo aquele que criou, eu estou olhando para mim que sou imagem e semelhança dele, e quanto mais eu me aperfeiçoo, quanto mais eu cresço na graça, quanto mais eu cresço no conhecimento, eu vou ser, assim, de uma maneira natural, eu vou comunicar. Porque nós somos o 5º evangelho. Tem 4 na Bíblia. Nós somos o 5º evangelho, ou seja, nós demonstramos a nossa fé com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E nós precisamos assumir a responsabilidade. Agora eu sou crente. Grande coisa. A Bíblia diz que crente até o diabo é. E diz a Bíblia, dessa forma o versículo é assim: se você crê em Deus, ótimo, até o diabo crê e estremece quando fala em Deus. Agora você crê, tem que viver. Agora, para você viver, não é uma força do seu braço. Novamente, é na intimidade com aquele que te formou. Quanto mais perto você fica dele, quanto mais você conhece dele, mais parecido você vai ficar com ele. Perceba, quando você convive tanto com uma pessoa, você pega o trejeito dela. A esposa pega o trejeito do marido e vice-versa, porque convive. Então nós precisamos entender, para sermos pescadores, para que a nossa pescaria seja eficaz, eu preciso intimidade com Deus, eu preciso descobrir quem eu sou nele, eu preciso assumir a minha posição, a minha identidade, aquilo que Deus me deu, o meu dom, o meu chamado, o propósito que Ele tem na minha vida. Então quando eu harmonizo isso, amarás o Senhor teu Deus. Quando você se conhece, você vai alcançar as pessoas. Amados, é um desafio isso. Mas Deus não quer que isto seja automático, como um estralar de dedo. Ele está dizendo para mim e para você: conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se entrega, porque quando você está olhando para você, você vai encontrar as suas fragilidades. Você vai encontrar, puxa, não está legal. E você entrega, você coloca, você pede perdão, você clama por misericórdia. E aquilo então, a obra de Deus já vai sendo intensificada na sua vida. E nós vamos nos tornando mais parecidos. Então, queridos, a vida cristã é algo contínuo. E Jesus também declara, porque Ele nos dá todos os recursos para isso. Eis que não vos deixarei sozinho, mas enviarei o Consolador, e Ele estará convosco. Que nós tenhamos essa consciência. Vida cristã tem que ser intencional. Ser religioso é simples, porque aí você só segue religião. Mas ser cristão, ser imagem e semelhança de Deus, tem que ser uma decisão. Nós precisamos realmente assumir a nossa função, a nossa identidade. E nós vemos Jesus treinando os seus discípulos. Ele chamou os discípulos para serem pescadores de homens. E aí então, numa situação diferente, Ele teve a grande pescaria lá em Lucas. Na verdade em Lucas 5, ele fala da grande pesca. Os discípulos estavam pescando e falou: olha, joga. Depois que Jesus pregou, usou o barco, agora fala: jogue a rede. Falou: mas mestre, não é hora de pescar agora. Não, mas segundo a sua palavra, eu vou jogar a rede. E o que eles fizeram? Uma grande colheita, uma grande pesca. Quando eu e você estamos harmonizados com Deus, sabemos quem nós somos, que somos pescadores de homens, que Deus nos deu o dom, Deus nos deu o talento, Deus nos deu a assistência do Espírito Santo. Então a hora que Deus fala: jogue a rede. Mesmo que você fale assim: eu já tentei.
eu já me esforcei tanto, não peguei nada. Mas aí ele se percebe nessa passagem, segundo a tua palavra, eu vou jogar a rede. Então você leia em casa depois Lucas 5, do 1 ao 11. Depois nós vemos que a grande pesca. Eu não vou ler. Só que Pedro, ele estava assim, poxa mestre, mas não dá. Eu já fiz, não deu. Mas ele obedeceu. Então quando eu e você, mesmo contra as nossas convicções, quando Deus fala, Ele vai acima da lógica. Ele vai numa outra frequência, que é uma frequência do sobrenatural. Numa outra situação em João capítulo 21, Pedro já estava frustrado, porque é outra pescaria. Pedro já tinha negado Jesus. Ele estava sem força, falava, eu vou pescar. Aí os discípulos falaram, vamos com você. Chegaram e tentaram pescar e tal. E novamente Jesus chega, porventura tem alimento? Tentamos a noite toda e nada conseguimos. Aí Jesus fala, joga a rede, para ali, daquele lado. Eles vão lá e conseguem o peixe. Só que quando chegaram, perceberam que era Jesus, Jesus já estava com o peixe assando. Ele foi pescar o peixe? Não, ele é o Criador. Ele estava já no poder sobrenatural. Mas estava ensinando a Pedro de que muitas vezes as experiências que a gente tem não é suficiente para vermos o sobrenatural. Mas sim a confiança, a obediência e a fé traz o sobrenatural. Então nós temos que ter confiança de que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus chamou a cada um de nós para sermos mensageiros do reino dele aqui na terra, de que ele nos dá todo o recurso e nós temos que simplesmente obedecer. Então obedeça no sentido de buscar a Deus e de comunicar o Evangelho. Como que eu comunico, Carlos? Preciso saber quantos versículos de cor? Nenhum. Vou falar. Para você comunicar, não precisa saber nenhum no primeiro momento. Você só precisa de uma coisa. Quando você tem experiência profunda com Jesus, você se converteu, para comunicar, é só você contar o que aconteceu na sua vida. Estou falando no primeiro momento. É evidente que precisamos conhecer a palavra, conhecer mais do ensinamento, precisamos nos aperfeiçoar. Mas se você está começando na vida cristã, eles estão olhando para você como olha, eu era triste, agora sou alegre. Eu vivia preso num vício, agora estou liberto. Eu era fofoqueiro, já não falo mais. E isso já é o primeiro momento da comunicação. Aí sim você entra no outro estágio, que errais não conhecendo as Escrituras, que é a palavra de Deus, e o poder dele. Nós precisamos conhecer a palavra no segundo estágio, mas temos que dar testemunho de imediato. Você, quando é impactado por Jesus, você quer falar para as pessoas. Fortaleça toda essa experiência com a palavra e com o Espírito, que é o poder de Deus. Aí você entra nesse segundo estágio, de crescer no conhecimento, de buscar profundidade no Espírito Santo, de ter realmente crescimento na graça e no conhecimento, diz lá Pedro. E quanto mais a gente cresce, mais a gente vai falar, puxa Deus, como tem tanto para conhecer, mas a gratidão da onde você está. Então, queridos, nós queremos sim que nós, como comunidade agora, nós sejamos mensageiros desse reino, desta compreensão do propósito de Deus para todos. Na sua família, tem pessoas que não conhecem. Tem pessoas revoltadas. Tem pessoas que, se morrer hoje, não há esperança de eternidade. Tem pessoas que do seu relacionamento, que estão indo de mal a pior. Mas seja um bom pescador. Não adianta você querer pescar um tubarão com uma minhoca. Não vai dar certo.
Então, se você tem todo o envolvimento familiar, com amigos que estão perdidos, que não conhece, comece a se aprofundar em Deus, a cevar esse peixe com a oração, com o seu testemunho, com as palavras da hora certa. Não tente fisgar o tubarão com um anzolzinho. Você tem que ter o arpão. Mas para você mexer com o arpão, você precisa saber mexer. Então nós temos que fazer o quê? Carlos, então o que você quer falar para a gente? Esteja sensível a Deus. Compartilhe o que você tem, que é a sua experiência. Procure conhecer mais da palavra para que você possa chegar naquelas pessoas que já têm uma filosofia, você vai ter argumento bíblico. O conhecimento nos traz revelação, o conhecimento nos traz liberdade, libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um processo. Então, dia 19, nós vamos estar fazendo esse culto. Nós estamos orando e pedindo direção de como fazer. Talvez seja um teatrinho, vamos buscar. Você vai convidar. Agora não chegue para ele, olha, você é o meu peixinho, eu estou convidando você para você se converter no dia 19, porque você vai para a igreja e vai virar para a minha religião. Não. Você vai chegar com sabedoria. Fala, olha, nós vamos ter uma reunião especial, um culto especial. É um encontro com a vida. Nós estamos te convidando. Vamos comigo? Vamos comigo, pai, mãe, tia, amigo. É um convite. Você está querendo que eu vire de religião? Não. Eu estou querendo que você conheça o que eu conheço. Eu quero que você tenha a experiência, lógico, na sua experiência, mas que você tenha a oportunidade de ter uma experiência mais profunda com Deus. Deus vai te dar sabedoria. Por isso que eu digo, a comunicação é do seu jeito. Você sabe o que aquela pessoa sente. Você sabe o que aquela pessoa, até em alguns casos mais íntimos, até o que ela pensa. Seja um bom pescador. Carlos, tudo bem, você está falando tudo isso. Como fica a minha vida? Volto e encerro. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus deseja o conhecimento mais do que sacrifício. Como que eu conheço a Deus? Começa com 5 minutos por dia. Carlos, 5 minutos é muito pouco. Não dá nem tempo de ler um versículo. É verdade. Mas nem 5, uma boa maioria dá. Comece a pegar um versículo por dia e escrever o que Deus está falando com você. Gaste mais 5 orando e falar, ai Deus, eu te amo, Senhor. Eu preciso te conhecer mais. Me ajuda, me capacita, Senhor. Me socorre na minha fraqueza. Então, quanto mais você vai se envolvendo, mais vai ser melhor. Nós vimos essa semana que passou, quantas pessoas tinha nesse local. Quantas pessoas, quase 50 pessoas, entre crianças, adultos, que vieram à frente, alguns deles chorando, dizendo, eu quero Jesus. A nossa oração é que os nossos amigos, os nossos familiares, cheguem a esse nível. Eu quero ter o Jesus que você tem. Porque nós somos pescadores, e lá em Atos 1:8 diz, nós somos testemunhas. Recebereis o poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha na casa, no trabalho, no bairro, na cidade e aonde Deus nos levar. Quero encorajá-los. Quero motivá-los. Você que está aqui, cara, eu sou visitante, cara. Você está falando aí, estou falando com você também. Porque se você é visitante, lembre-se, você é um ser humano. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida. E Ele te convida, se você quiser uma vida sobrenatural, não é na sua religião, não é na minha religião, mas é em Jesus que disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Deus nos chama para essa intimidade.
E intimidade com Deus, muito mais do que você imagina. É viver descansado. É você viver o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Como você chegou aqui hoje? Deus está falando conosco através do louvor. Deus está falando conosco através de tanto momento. E neste momento eu quero te desafiar. Todos nós somos chamados para sermos pescadores de seres humanos. Todos nós somos chamados para sermos semeadores da palavra. Todos nós somos chamados, sim, para transmitir o que está em nós. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão. Agora, não tente ser um pescador inconsequente. Não tente, vou repetir, usar uma isca que o peixe nem sabe o que é. Deus vai te dar sabedoria para você conversar, comunicar com entendimento. Mas a vida começa em você. Que o Espírito Santo nos inquiete a avançar. Amém? Feche seus olhos. Deus conhece a sua vida. E quanto mais você estiver perto ou íntimo de Deus, mais Ele vai cumprir a palavra na sua vida. Ele vai gerar o fruto do Espírito: paz, alegria, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Quanto mais intencionalmente você buscar a Deus, quanto mais intencionalmente você confrontar os seus sentimentos, pensamentos, emoções que estão desconexos do reino, e com a ajuda dele, você ser restaurado, você vai desfrutar daquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Pai querido, estamos na Tua presença desde o momento que chegamos aqui. Na verdade, vivemos na Tua presença todos os dias da nossa semana. O Senhor tem olhado para nós. Mas estamos aqui de maneira coletiva, Senhor, nesta manhã, celebrando, louvando, adorando o Teu nome, orando, clamando. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos desafia a sermos pescadores de homens, de seres humanos. Nós reconhecemos as nossas limitações. Nos dá sabedoria, Senhor amado, para usarmos a isca certa. Ó Deus, nos dá sabedoria para termos habilidade, Senhor, para alcançar os nossos amigos, os nossos familiares. Nos coloca palavras de sabedoria, Senhor amado, para podermos alcançar aquelas pessoas. Tira de nós, Senhor amado, toda a ansiedade em ver aquelas pessoas realmente se convertendo, mas que nós possamos ter o amor, a compaixão e nós termos graça para, quando comunicarmos, o Teu Evangelho gerar o fruto. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu quero viver a plenitude do Teu reino. E eu me coloco à disposição do Teu Espírito para ser pescador de seres humanos. E eu creio que o Senhor vai me usar para alcançar a minha família, os meus amigos, e aonde o Senhor me levar. Me dá sabedoria para comunicar as boas novas, que é o Teu Evangelho. Amém. Que Deus nos dê graça e vamos lançar a rede para domingo. Vamos lá?